Eu quero começar esse episódio com um exercício. Vamos fazer o seguinte, feche os olhos e imagine que você está num estádio de futebol completamente lotado. Imaginou? Esse som que você está ouvindo é da Arena Fonte Nova, aqui em Salvador, completamente lotada em um dos jogos da Copa do Mundo de 2014. A Fonte Nova tem capacidade para receber 53 mil torcedores. É gente que não acaba mais, né? Agora imagine que essa mesma quantidade de pessoas é hoje, segundo o Ministério da Saúde, o tamanho da fila de quem espera por um transplante de órgão. A doação de órgãos e tecidos no Brasil ainda é cercada de tabus, que é resultante da desinformação, né? Hoje no país, a cada 1 milhão de pessoas, menos de 20 são doadoras de órgãos. O dado é da Aliança Brasileira pela Doação de Órgãos e Tecidos, a ADOT. Para você ter uma ideia, em nações como a Espanha, por exemplo, que é referência mundial em transplantes, cerca de 40 pessoas a cada milhão são doadoras de órgãos. E quem já sentiu na pele o que é esperar pela doação de um órgão, consegue traduzir com muito mais propriedade, né, com muito mais emoção o que isso significa. Me chamo Márcio Alexandre, tenho 35 anos, casado, uma filha de 2 anos e formado como engenheiro de minas da UFA. Hoje são 3 anos e meio de transplantado e eu sou acompanhado a cada 4 meses para fazer o exame de revisão e todo o resto do acompanhamento médico pós-transplante. É um momento de muita alegria por minha parte e pela família, e a vida pós-transplante tem sido para mim uma bênção, né? Esse período serviu tanto para o meu amadurecimento pessoal como profissional e em relação à família, assim. A doação de órgãos ela é essencial para a vida, é uma bênção de Deus, é um verdadeiro milagre. Mas afinal, quem pode e quem não pode ser um doador? Quais órgãos ou tecidos a gente pode doar? Como se tornar um doador? Para ajudar a responder a essas e outras perguntas e também para ajudar na conscientização sobre o tema, eu fui até a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas, no bairro de Brotas, aqui em Salvador. A unidade colabora com a campanha Rumo à Fila Zero, do Banco de Olhos da Bahia. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Léo Marques e esse é o Conexão, o podcast de saúde, gestão e tecnologia do INTS. No último episódio do Conexão, a gente falou sobre os 32 anos do SUS e sobre a importância desse sistema de saúde para os brasileiros como um todo. De certa forma, hoje, a gente vai continuar falando sobre esse tema. Repare nesse dado, cerca de 86% das cirurgias de transplantes de órgãos no Brasil são financiadas pelo SUS. A maioria dos planos privados de saúde não cobre esse tipo de tratamento. Por quê? Porque o custo de um transplante é caro, né? Pode variar de 10 até 80 mil reais. De acordo com a Aliança Brasileira pela Doação de Órgãos e Tecidos, o procedimento mais custoso para o SUS é o transplante de medula óssea, que supera ali a casa dos 80 mil reais. E o mais barato, digamos assim, é o transplante de córneas, que gira em torno de 10 mil reais cada procedimento. Mas assim, ainda que o SUS tivesse disponibilidade e recursos para executar o mais simples dos transplantes, como o de córnea, falta uma coisa essencial: doadores. Aqui é o laboratório. Bom dia, pessoas. Bom dia. Esse é Léo, da comunicação, supervisor de comunicação. Bom dia, gente. Exame de laboratório. Eu tô aqui na UPA de Brotas, que é uma das unidades administradas pelo INTS, o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde. Há 2 anos, a UPA Brotas foi destaque por realizar a primeira captação de córneas da Bahia durante a pandemia de Covid-19, porque a pandemia reduziu muito em todo o Brasil o número de doadores. Com o Covid, esses 2 anos, eles não estavam fazendo, né? Então ficou parado. A gente está retomando agora com a melhora do Covid. Essa voz que você ouviu é da assistente social Daniela Almeida. Ela trabalha na UPA Brotas e é a responsável por fazer a interlocução com famílias de potenciais doadores de córneas. E aqui porque é um momento muito difícil, né? E por ser uma UPA,
aquele paciente às vezes não tem uma comorbidade, ele não vem doente, ele ficou doente. Então, às vezes, a família está em pânico, né? Tá naquela situação, tipo, ai, porque ele morreu, porque eu não vi antes. Então, é muito... O emocional deles são muito abalados. Então, tem também essa questão do serviço social trabalhar com eles no momento certo, depois de acalmar. E aí conversar sobre essa questão. Orientar mesmo e ver se consegue que eles aceitem. Então, Dani, você nota que culturalmente as pessoas desconhecem o processo de doação de órgãos, né? Há um tabu ainda, como se fosse um trauma a mais no corpo daquele ente querido que acaba de falecer. Em suma, falta conscientização, né? Você falou uma coisa importante, que a gente vê que existe mesmo, as pessoas não estão conscientizadas, que vai estar ajudando o outro. Eu tive uma experiência, tem uns anos atrás, que me marcou muito. Tinha uma criança de 1 ano, ele nasceu cego e ele recebeu uma córnea. E a alegria dele, de um olhinho assim, olhando assim para a luz, foi uma coisa que me marcou. Né? Não foi comigo, eu não atuava ainda no serviço social, mas foi uma coisa que ficou, né? Você fala assim, nossa, como isso ajudou? E é um processo muito simples, eles vêm, fazem na mesma hora, fica direitinho o olho, eles fecham, não tem aquela coisa de, tipo assim, arrancou um órgão do corpo de um ser humano, né? Que naquele momento já partiu, né? A gente tem essa concepção também, né? Que eu vou tirar uma coisa de uma pessoa e dar, né? Mas só que não é isso, é um processo de ajuda mesmo para quem está vivo, que precisa, né? Então, se as pessoas se conscientizassem disso, seria bastante importante, estaria ajudando muitas pessoas. E como é que funciona a doação de córnea na UPA Brotas? Dani me explicou que existe um fluxograma acordado com o Banco de Olhos da Bahia, que é quem conduz todo esse processo. Então, o processo é o seguinte, primeiro momento, a gente vê idade e causa-morte, o serviço social da UPA. Aí, vendo que ele está dentro desse critério, a gente conversa com o familiar a respeito da doação. E nesse mesmo tempo, a gente já aciona a equipe para vir à unidade e conversar também tecnicamente com os familiares com esse processo. E aí, sendo autorizado, documentação toda ok, eles na mesma hora fazem essa doação. Se um paciente vier a óbito na UPA de Brotas, imediatamente o serviço social da unidade vai investigar se é ou não um potencial doador de córnea. Então os critérios são basicamente idade, né? Ele precisa ter entre 2 e 70 anos, e a causa da morte, né? A causa da morte não pode ser desconhecida ou não pode ser motivada por doenças como hepatite, HIV, alguns tipos de câncer ou mesmo infecções causadas por vírus ou fungos. Se os critérios forem atendidos, aí entra em cena a equipe do Banco de Olhos da Bahia, acionada pelo Serviço Social da UPA de Brotas. A gente tem um grupo de WhatsApp que, quando acontece o óbito, a gente passa a mensagem e eles entram, porque na verdade também tem um período, 6 horas após a parada cardíaca e 12 horas se for conservado o corpo em geladeira, né? Então tem que ser um processo rápido também. E eles têm todo um preparo de conversar teoricamente como é que é essa doação. Então, eles entram nessa parte técnica. Pois é, e tudo isso feito dentro de uma unidade de pronto atendimento 24 horas. Não sei você, mas pelo menos eu não imaginava que um procedimento como esse pudesse ser feito em uma UPA. Por isso, eu aproveitei a oportunidade para conhecer um pouco mais da estrutura da UPA Brotas, né? Durante a visita, eu conversei com Priscila Souza, ela que é diretora da unidade. A UPA, e principalmente hoje em Salvador, né, na nossa capital, é que a UPA é a porta aberta para o usuário do serviço de urgência e emergência. Então, hoje, todos os hospitais da rede pública, eles têm a porta fechada. Então, os hospitais, para ter acesso ao hospital, o paciente precisa primeiro passar pela unidade de pronto atendimento. Aqui é a triagem, aqui é a recepção da unidade, você vai lá.
A UPA de Brotas está localizada ali bem no centro da cidade, no coração de Salvador, digamos assim. Então, de fácil acesso ali pela Avenida Mário Leal Ferreira, conhecida como Avenida Bonocô, ela acaba sendo muito requisitada pela população da cidade. A unidade é composta de 24 leitos oficiais e a gente tem um serviço de apoio diagnóstico, que é o serviço de laboratório, raio-x, a gente já tem o raio-x digital na unidade. A equipe é composta de médicos emergencistas, tá? Que dentro desses médicos emergencistas a gente tem ortopedistas, pediatras e médicos, os clínicos gerais. A gente conta também com a unidade de sala vermelha, dentro da unidade com a sala vermelha, com 4 leitos completos, né? Que atendam a essa complexidade. Então, assim, a sala vermelha é uma unidade dentro da UPA que tem cuidados mais intensivos para o paciente. Não se equipara uma UTI, tá? Mas a gente tem uma equipe mais robusta, com técnicos, enfermeiros e um médico também dentro dessa sala vermelha. E lá tem todo o aparato para uma necessidade, para uma atenção e um cuidado maior para esse paciente. Então, o respirador, o monitor, eles ficam todos ali prontos para uma necessidade mais urgente do paciente. Então, o paciente que precisa de cuidados, de uma atenção maior, que ele tem um risco, né, uma gravidade maior, ele fica sendo assistido na sala vermelha. É, portanto, numa unidade do SUS como essa que a vida tem continuidade, né? Seja com uma alta hospitalar ou, como já vimos, com a intermediação da doação de órgãos. Para contribuir com essa luta e ajudar a reduzir a fila de pessoas que aguardam por um transplante, o primeiro passo, como a gente já viu, é a informação. Então, converse com a sua família, diga que você deseja ser um doador, porque em caso de óbito, somente parentes de primeiro ou segundo graus podem autorizar a doação. Para você ter uma ideia da importância, um único doador pode salvar mais de 10 pessoas doando órgãos e tecidos como córnea, coração, fígado, pulmão, rim, pâncreas, ossos, vasos sanguíneos, pele, tendões e até cartilagem. E uma dica muito importante, se você quer se informar ainda mais sobre o tema, compartilhar conteúdo sobre isso com seus amigos e com seus familiares, acesse o site da ADOT, a Aliança Brasileira pela Doação de Órgãos e Tecidos. Acesse www.adot.org.br. Um site muito bem feito, estruturado, com informações fidedignas, né, a partir de dados do Ministério da Saúde, do próprio Sistema Único de Saúde. Vale muito a pena acessar e conhecer o que tem lá. Este podcast é uma produção do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde, o INTS. E, como você já sabe, ao final de cada episódio, a gente atualiza as últimas e as principais informações do Instituto. Com mais de 320 atendimentos realizados, a UPA de Feira de Santana completou 6 anos de serviços prestados para os usuários do Sistema Único de Saúde no último dia 28 de setembro. Para celebrar a data, um evento realizado na área externa da UPA reuniu gestores do INTS, representantes religiosos e diversos colaboradores da unidade. Os 30 novos guardas civis municipais contratados pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, em São Paulo, já estão na fase de treinamento, que deve durar 6 meses. Eles concluíram a etapa relacionada à instrução para atuação em casos que envolvam primeiros socorros e a formação, claro, ficou a cargo do SAMU Regional 192 de Mogi. Foram 955 colaboradores inscritos, mais de 32 mil itens de higiene arrecadados e muito conhecimento disseminado sobre cuidados assistenciais. Esse é o saldo do 2º torneio de segurança do paciente organizado pelo INTS, com colaboradores que atuam em unidades de saúde em São Paulo, Bahia e também no Ceará. E antes de encerrar, mais um recado, siga o INTS nas redes sociais, siga no Instagram, no Facebook, no YouTube. Se você está ouvindo esse episódio no YouTube, deixa o seu like, está ouvindo no Spotify, deixa a sua estrelinha para que o episódio chegue para mais pessoas e fique sempre por dentro de tudo. E lembre-se, você tem nas mãos a oportunidade de salvar vidas, não deixe que ela escape, doe órgão, doe vida. Valeu pessoal, grande abraço e até o próximo episódio.